prezados alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, que é o professor Antônio Nascimento. O tema dessa aula é a teoria dos conjuntos. Então vamos trazer aqui o que vem a ser o conceito primitivo de conjuntos. Entende-se por conjunto a toda a coleção de objetos em geral. Cada um dos objetos que compõem o conjunto será chamado de elemento. Então, o conjunto é uma coleção qualquer de pessoas, de objetos, de seres. Eu trago aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o conjunto das turmas do Instituto Federal. E aqui nós temos vários elementos. Nós temos aqui a turma do primeiro ano de edificações, a turma do primeiro ano de informática, a turma do técnico em administração, a turma da licenciatura em física, a turma da licenciatura em química. Ou seja, você consegue listar todos os elementos desse conjunto. E essa é uma quantidade finita. É por isso que esse tipo de conjunto recebe uma classificação de conjunto finito. Por outro lado, se tentarmos agora ver o conjunto dos números e tentar colocar todos os números em um determinado conjunto, nós vamos ver que não tem uma quantidade finita, porque existem infinitos números. Dessa forma, esse conjunto recebe essa classificação, conjunto infinito. Outro que pode ser um conjunto é o conjunto das soluções reais da equação x² mais 4 igual a zero. Como vocês lembram lá das equações de segundo grau, lá do 9º ano, esse tipo de equação não tem solução dentro do conjunto dos números reais. Portanto, o conjunto solução para essa equação é um conjunto vazio. Tá? Eu trago aqui um pequeno exercício para que vocês realizem. Tá? Eu quero que vocês deem um exemplo de um conjunto finito, infinito e um conjunto vazio. A exemplo do que eu fiz agora há pouco. Tá? No prosseguimento, nós iremos agora mostrar como se representa um conjunto. E vamos ver 3 formas de se representar um dado conjunto. A primeira delas, que é representar um conjunto a partir de uma letra maiúscula e colocar seus elementos limitados entre chaves e separados por vírgula. Por exemplo, se eu pego o conjunto dos estados do Nordeste e eu listo cada um desses elementos aqui, listo cada um desses elementos separado por vírgulas e entre chaves, nós temos então essa primeira representação. Um fato interessante para você descobrir quais são os elementos é eliminar esse par de chaves, ó, esse aqui e isso aqui. Se você tirar a primeira e essa última chave, tudo que sobra são os elementos de um conjunto. Bom, como exercício para vocês, eu quero que vocês representem da mesma forma o conjunto das capitais dos estados da região Nordeste. Aqui estão todos os estados e eu quero que você monte aqui um conjunto C com as capitais desses estados. Dando prosseguimento, eu mostro então a segunda forma de representar um conjunto, que será a partir de uma propriedade que caracteriza este conjunto. E nós usamos um cabeçalho desse tipo, ó, x tal que é x. Nesse conjunto M, nós temos o conjunto de todos os países do mundo. Então, a característica definidora desse conjunto é ser um país do mundo. Então, eu represento assim, ó, M é igual a x, tal que esse x é país do mundo. Dessa forma, nós representamos esse conjunto. Tá? Represente o conjunto de todos os brasileiros. Bom, qual é a característica de todos os brasileiros? São todas as pessoas nascidas no Brasil, né? Então, você vai lá e é exemplo do que foi feito. Aqui, você vai fazer um exemplo de representação do conjunto dos brasileiros. Bom, a terceira das formas de representar um conjunto é a partir do famoso diagrama de Venn. Trata-se de uma curva fechada, onde eu coloco os elementos em seu interior. Deixo um exercício para vocês, que é representar a partir do diagrama de Venn o conjunto dos estados da região sul. Daremos então continuidade falando sobre a relação de pertinência. Essa é uma relação exclusiva entre elemento e conjunto. Para caracterizarmos a relação de pertinência, nós utilizaremos os símbolos de pertence e não
pertence. Aqui está o símbolo de pertence e o símbolo de não pertence. Este símbolo aqui, pertence, será utilizado quando o elemento fizer parte do conjunto. Quando o elemento não estiver presente no conjunto, nós iremos utilizar o símbolo de não pertence. Bom, uma boa dica para se identificar os elementos de um conjunto consiste em retirar a primeira e a última chave da representação do conjunto. Se eu fizer isso, tudo aquilo que estiver no meio será considerado como sendo elemento e, portanto, será possível julgar se pertence ou se não pertence. Pois bem, aqui nós temos um conjunto. Ó. O conjunto A, formado por estes elementos aqui. Notem que se eu retirar essa chave e essa, tudo aquilo que restar são os elementos. Portanto, não se confunda. Aqui nós temos exatamente 1, 2, 3, 4, 5 e 6 elementos. Esses são os elementos do conjunto A. Tá? Aqui estão eles. Bom, vamos jogar agora alguns itens. Vamos lá. Note, o 1 ele é elemento do conjunto A, portanto, é correto afirmar que ele pertence. O 2 também. A este mesmo exemplo, eu tenho 3. 3 pertence ao conjunto A. Olha este elemento. Ó. Por que eu estou vendo esse conjunto como um elemento? Ora, porque ao retirar essas chaves extremas, ele dessa forma está dentro. Portanto, ele é um elemento do conjunto A. Em relação ao conjunto A, este binário aqui, ele é um elemento, portanto, pertence. Esse 1, 3 aqui também é um elemento do conjunto A, portanto, pertence. 1, 4 também. Agora vamos a alguns que não pertencem. Olha, esse cara aqui, dessa forma, é um conjunto unitário cujo elemento é 1. Ele não pertence ao conjunto A. Olha como ele se encontra como elemento, ó, sem as chaves. Tá? Olha o elemento 2 dessa forma. Dessa forma, ele não se encontra presente no conjunto A. O 3 também. Quem está presente no conjunto A é o 3 sem as chaves. Esse 4 aqui pertence a A? Não, não pertence a A. O que pertence a A é o elemento chaves 1, 4. Esse elemento 4 dessa fórmula não pertence ao conjunto A. O 2, 3 também não. Pertence somente o 2 aqui e o 3. Mas um conjunto que tem esses elementos não pertence a A. Tá? Perceba, relação de pertinência é elemento para conjunto. Esse cara aqui não é elemento, porque quando eu retirei essas duas últimas chaves, ele não aparece aqui como elemento. Eu tenho um exercício aqui sobre o mesmo conjunto A para vocês julgarem se é verdadeiro ou se é falso. Então, vocês vão analisar esses itens e chegar a uma resposta, ok? Pois bem, o próximo passo, então, é a relação de inclusão. A relação de inclusão utilizará os símbolos está contido e não está contido, ou então não contém e contém. Tá? Vamos aqui. Dizemos que um conjunto B está contido num conjunto A quando todos os elementos de B pertencem a A. É isso que nós deveremos verificar. Tá? O B estará contido no A quando todo elemento de B for elemento de A. Vamos aqui a alguns exemplos. Ó, seja B o conjunto de todos os brasileiros e P o conjunto dos piauienses. Percebam uma coisa. É verdade que todo piauiense é brasileiro. Ou seja, todo elemento de P estará em B. Dessa forma, o conjunto dos piauienses, por definição, está contido no conjunto dos brasileiros. Indicamos dessa forma. Aqui eu estou falando que todo elemento do Piauí é um elemento do Brasil. O conjunto dos piauienses está contido no conjunto dos brasileiros. Tá? Aqui nós temos essa representação. Ó. Nós temos o conjunto P aqui dentro dos piauienses. Notem, todo elemento do P está dentro do B. Dessa forma,
P está contido em B. Agora voltemos ao exemplo anterior para analisar uma relação não mais de pertinência, mas de inclusão. Então, considere aquele mesmo conjunto. O que nós temos? Isso aqui é um conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Aí eu pergunto, o elemento 1, só umzinho, sem chaves, ele pertence ao conjunto A? Pertence. O elemento 2, ele pertence ao conjunto A? Também pertence. Se os elementos 1 e 2 pertencem a A, então o conjunto que eu obtenho a partir deles estará contido em A. Você percebe que para eu transformar elementos em conjunto, basta eu colocar duas chaves nas extremidades? O conjunto formado pelos elementos 1 e 4 está contido em A? Vemos aqui que não está contido. Mas por que, professor, que não está contido? É simples. Porque o 4 não pertence a A. Note, o elemento 4 não pertence ao conjunto A. Quando é que um conjunto estará contido, pessoal? O conjunto estará contido quando todos os elementos pertencerem. Este elemento pertence? Ok. Este 4 pertence ao conjunto? Não, ele não pertence ao conjunto A. Dessa forma, o conjunto 1, 4 não está contido em A. Mais alguns. Vamos lá. O conjunto 1, 2, 3 está contido em A? Sim. Por quê? Porque os elementos 1, 2, 3, que eu obtenho tirando essas chaves, pertencem. Se o elemento pertence, o conjunto que contém ele estará contido. Vamos agora para esse exemplo aqui. Um conjunto com 1, 2, binário 1, 3 e binário 1, 4. Eu tenho que o 1, o 2, o conjunto 1, 3 e o conjunto 1, 4, eles são elementos do conjunto A. Ora, se todos os elementos pertencem ao conjunto A, o conjunto estará contido em A. Ok? Vamos dar prosseguimento. Operações entre conjuntos. Aqui nós destacaremos 3 operações. A interseção, a união e a diferença. Vamos a ela. Bom, sejam A e B 2 conjuntos, vírgula. O conjunto formado pelos elementos que estão simultaneamente em A e B será chamado interseção entre A e B. A simbologia é essa. Tá? Então, a interseção entre os conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que estão simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, em A e em B. Nós indicamos, então, a interseção entre A e B como sendo o conjunto dos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Toda vez que você tiver a presença desse conectivo E, ele indica a ideia de simultaneidade, ou seja, o X é simultaneamente pertencente a A e a B. Se ele pertence a ambos, ele estará na interseção. Aqui nós temos a representação dessa interseção. Nós temos o universo no retângulo, né, que é o conjunto de todos os elementos possíveis. Aqui nós temos o conjunto A, aqui nós temos o conjunto B. Essa região alaranjada aqui, se nós notarmos, é uma região que pertence simultaneamente a A e a B, pois é essa região aqui que eu chamo de intersecção. É o conjunto dos pontos que estão simultaneamente em A e em B. Trago aqui um exemplo. Penso nesse conjunto, conjunto A. Quais são os elementos do conjunto A, professor? 1, 2, 3, 4. O elemento 1, 2 e o elemento 1, 3. Os elementos do conjunto B. 1, 1, 2, 1, 3 e 4. Aqui nós temos 4 elementos e aqui nós temos 6 elementos. A interseção será formada pelos elementos que estiverem em ambos. Vamos lá. O 1 está em ambos, estará na interseção. Esse 1, 2 aqui, ele está em ambos, então estará na interseção. Esse 1, 3 está em ambos, então estará na interseção. O 4, dessa forma, está nos dois? Não, não está. Ele está no A,
mas o 4 dessa formazinha aqui, sem chaves, não está no B. Ok? Então, só estará na interseção se estiver simultaneamente. Então, nessa interseção, para esse exemplo, nós temos 3 elementos. Algumas observações. A interseção entre A e B estará sempre contida em A e em B, obviamente. Olha aqui, ó. Essa interseção aqui, alaranjada, ela está simultaneamente em A e em B. Portanto, ela está contida em A e também está contida em B. Observação muito nítida essa. A próxima. No caso particular em que A está contido em B, a interseção será o A. O desenho exemplifica justamente isso. Ó. O que nós temos aqui? Aqui, né? Nós temos o conjunto A contido no conjunto B. Quais são os elementos que pertencem a ambos, professor? Aqueles que estão na interseção. São os que estão dentro de A. Porque se estão dentro de A, estão em A e também estarão em B. Porque B engloba tudo isso, inclusive todo o conjunto A. Vamos falar então da união. Sejam A e B dois conjuntos. O conjunto formado pelos elementos que estão em pelo menos A ou B será chamado de união de A com B. Essa é a simbologia. Enquanto na interseção tinha que estar simultaneamente nos dois, na união basta que esteja em pelo menos um. Estando em pelo menos um, estará na união. Então, por definição, A unido a B é o conjunto dos elementos tal que está em A ou está em B. Então, aqui nós temos a representação da união. Esses elementos que eu estou destacando aqui, ó, eles estão em pelo menos um dos conjuntos, então estará na união. Esse aqui está nos dois, mas está em pelo menos um, né? E esse aqui também. Muito cuidado. Vamos em frente. Nós temos o conjunto A e o conjunto B, aqueles mesmos conjuntos dados do exemplo anterior. Ó. Então, a união será o conjunto de todos os elementos que pertencerem a pelo menos um. Esse umzinho aqui, ó, ele pertence ao primeiro. 2 também pertence. O 3 também. O 4, o 1, 2 e 1, 3, todos eles pertencem. Se pertencem a pelo menos um, pertencem à união. Esse elemento aqui eu já coloquei. Esse já coloquei, esse já coloquei. Esse aqui também pertencerá à união. Como eu ainda não coloquei, eu coloco aqui. E está finalizada a minha união entre A e B. Bom, os conjuntos A e B sempre estão contidos na união. É evidente. Olha o conjunto A. É só isso. Olha o conjunto união. É todo alaranjado. Portanto, o conjunto A, assim como o conjunto B, estão contidos na reunião. Bom, no caso particular em que A está contido em B, temos que a união entre A e B é o próprio B. Vejamos o seguinte, ó. Nós temos um conjunto, aqui, temos um conjunto dentro do outro, né? O A está contido dentro do B. Se eu quiser a união entre esses dois conjuntos, a união é tudo. Tá? São os elementos que pertencem a pelo menos um. Por exemplo, esses elementos de cá pertencem aos dois, né? E portanto, se pertence aos dois, pertence a pelo menos um. E esses aqui também, que estão só no B, eles estão em pelo menos um conjunto. Então, estará na nossa união. Daremos continuidade, então, com a diferença. Sejam A e B dois conjuntos, o conjunto formado pelos elementos que estão em A e não estão em B será chamada diferença A menos B. Tá? Em símbolos nós temos isso aqui. Ó. Quem é a diferença A menos B? É o conjunto de todos os elementos que estão em A, porém não estão em B. A menos B é o conjunto dos elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto A, sem participar do conjunto B. Olha esse exemplo a partir dessa representação. Nós temos o conjunto A, nós temos o conjunto B. Notem que tem essa região que pertence a ambos, né? A região que pertence a ambos, ela não estará na diferença. Vamos pegar aqui esse exemplo para tomar em consideração. Aqui nós temos o conjunto A.
formado por esses elementos, 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 1, 3. E o conjunto B, 1, 1, 2, 1, 3 e 4. Vamos ver então quem é A menos B, formado pelos que estão em A e não estão em B. Então vamos lá. O conjunto A está, o elemento 1 está no A, mas ele está em B, portanto não poderá estar na diferença. Já o 2, ele só está no A. O 2, dessa forma, não está no B. Portanto, se ele não está no B, ele estará na diferença, porque pertence ao A e não pertence ao B. O 3 também está no A e não no B. O 4 também está no A e não no B. Resumindo, apenas esses 3 elementos aqui pertencem somente a A e não pertencem a B. Então, a diferença é eles. Portanto, quando o A está contido em B, a diferença nessa ordem A menos B é vazia. Agora vamos ver a diferença B menos A. Será se existe a diferença B menos A? Claro que existe, né? Quer ver? Olha aqui, o conjunto B e o conjunto A dentro dele. Esses elementos que estão aqui representados pela cor amarela são os elementos que pertencem a B e não pertencem ao conjunto A. Dessa forma, eles estarão na diferença B menos A. Lembrando que B menos A não é A menos B. Vamos então para uma aplicação das operações estudadas anteriormente. Uma determinada cidade organizou Olimpíadas de Matemática e Física para os alunos do terceiro ano do ensino médio local. Inscreveram-se 380 alunos. No dia da prova, constatou-se que 220 alunos optaram pela prova de matemática, 180 pela prova de física e 40 por matemática e física. Alguns alunos, por motivos particulares, não compareceram à prova. Responda. Na letra A, quantos alunos fizeram apenas a prova de matemática? Quantos alunos fizeram apenas a prova de física? E quantos alunos não compareceram? Vocês notaram a presença da palavra apenas no item A? Eu estou querendo saber, neste item, quais são os alunos que fizeram apenas matemática, que eles não fizeram física, somente matemática, aquela ideia da diferença, né? O que eu sei do enunciado é que 220 optaram por matemática, mas dentre esses 220, alguns deles, mais precisamente 40, também optaram por física. Então, quando eu falo apenas matemática, eu não estou interessado nesses 40. É por isso que a resposta não é 220, porque 220 foram os alunos que optaram por matemática. E dentre eles, tem aqueles que optaram por física também, né? Então, vamos à resolução. Tá? Então, tenho que começar aqui com a representação, onde eu coloco o conjunto das pessoas que fizeram a prova de matemática e aqui o conjunto das pessoas que fizeram a prova de física. Eu devo começar pela minha certeza, que está na interseção. Tá? Eu sei que 40 fizeram matemática e física. Portanto, existe um único lugar onde se coloca matemática e física simultaneamente, que é aqui na interseção. Aqui eu coloco o 40. Agora, se repararmos bem e usarmos esse dado de que 200 optaram pela prova de matemática, eu já tenho aqui 40. Para chegar nos 220, faltam quantos? Faltam 220 menos 40. Portanto, 180 é que são os alunos que estão exclusivamente na matemática. Tá? Também sei que 180 optaram pela prova de física. Como nós já temos aqui 40 inscritos, para completar os 180, faltam apenas 140. Tá? Então, vamos lá. Apenas matemática, 180. Ambos, matemática e física, 40. Somente física, 140. Quando eu junto 180, 40 e 140, eu tenho o total de todos os alunos que fizeram prova. Tá? Quanto é esse total?
180 mais 40 mais 140. Isso aqui soma 360. Se 360 alunos compareceram a essa prova, e eu tenho um total de 380, então significa que tem quantos fora da matemática e física? Quantos não fizeram a prova? Bom, de 360 para 380, apenas 20. Portanto, 20 é a quantidade dos alunos que não compareceu à prova. Tá certo? Bom, eu espero que essas explicações tenham sido claras. Eu espero agora que vocês se aprofundem nesse estudo, peguem o livro. Então, fica a tarefa de vocês responderem a esses pequenos exercícios, esses questionamentos que eu fiz ao longo do slide. E eu também encaminharei a vocês uma lista com 5 questões para que vocês respondam, tá? Então, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo pausadamente e em seguida façam os exercícios. Agradeço então a atenção de todos. Um forte abraço.